Namastê, queridos alunos da Myself School. Sejam bem-vindos a mais uma aula, mais um vídeo, mais uma reflexão. Hoje eu vim vestida de amarelo, com a camisa do Brasil, para falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. A gente está no mês de setembro, que é o mês em que a gente reflete sobre o combate ao suicídio, e não tem como a gente falar sobre esse assunto sem refletir sobre uma das doenças que estão mais presentes na nossa sociedade atual, falar sobre a depressão. Então, a gente está vivendo um momento bem difícil no nosso país, é um momento de transição, e toda transição é dolorosa, porque muitas vezes a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas para conseguir, num futuro breve, próximo, poder acessar coisas novas. Então, a depressão fala bastante sobre isso, essa dificuldade do desapego, essa dificuldade de deixar ir tanto o passado quanto o futuro. Existe uma correlação que fala que a depressão é a doença em que você vive no passado e a ansiedade é a doença que você vive no futuro. Mas, na verdade, ambas estão relacionadas ao fato de você não viver no momento presente, em que é o único momento em que você realmente pode viver. É o momento em que você realmente está aqui e agora. É a realidade, é onde a vida pode existir, nesse momento. Então, para a gente olhar um pouquinho para a depressão, eu não vou entrar nos critérios fisiológicos, até psicológicos, mas sim nas reflexões sobre como a gente pode cuidar, como a gente pode transmutar, transformar. E a depressão, ela fala muito da dificuldade em amar, por mais incrível que possa parecer, mas é a doença que mostra pra gente a nossa dificuldade de amar. E quando eu falo em amor, não é aquele amor que a gente pensa inicialmente, aquele amor romântico entre pessoas de sexo oposto que querem se casar e ter filhos dentro daquele padrão social em que a gente está acostumado a lidar. Não, isso também é amor, mas não é só isso, é muito mais que isso. Existem tantas e diversas formas de amar, e a que eu considero mais importante, por isso eu tô gravando esse vídeo hoje, que é para falar do auto-amor. Então, uma reflexão que vale muito a pena a gente fazer é: como tá o meu auto-amor? Eu tô me amando? Eu tô me cuidando? Eu tô olhando para mim? Porque muitas vezes a depressão, ela tá até conectada a esse excesso de si, né? Excesso de olhar para si, mas é um excesso que não está conectado ao amor, é um excesso que está conectado à culpa, que está conectado ao medo, que está conectado à falta e não à abundância. A falta não pode ser amor. Amor é abundância, amor é plenitude. Então, quando a gente pensa em amor, amor incondicional, o próprio nome diz, não tem condições. Você não escolhe, eu vou amar essa pessoa e não essa. Essa aqui eu não amo tanto não, porque ela tem tal e tal e tal defeito. Quem não tem, né? Todos nós temos. E se a gente não consegue enxergar os nossos, como é que a gente vai amar o próximo? Como é que a gente vai amar o outro? Então tem um mestre muito, muito sábio
que diz: ame ao próximo como a si mesmo. Então, como é que a gente consegue amar o próximo se a gente não se amar? Então, muito importante a gente começar a olhar para a gente, não de forma egoísta. Se amar não quer dizer que você só pensa em você, mas quando a gente se ama, a gente se cura, e aí sim a gente é capaz de amar o outro, quando a gente entende que amor é esse, de onde ele vem. Então, falando desse alto amor, o quanto é importante a gente conseguir se perceber. E o trabalho do yoga, é todo esse. Por mais que você esteja numa classe, numa turma com diversas pessoas, ou que você esteja fazendo uma aula com um professor particular, não importa. A todo momento, o yoga nos pede que nós estejamos atentos a nós, que a gente possa se observar e, além de se observar, não se julgar, se acolher. Isso é tão lindo, porque é muito natural que a gente se perceba e muitas vezes encontre muitos defeitos que a nossa mente crítica e julgadora vai dizer: você é ruim, você é isso, você é aquilo, você fez errado, você deveria fazer assim. É muito natural que a nossa mente traga tantos pensamentos. Esse é o trabalho dela. A mente, existe uma história que diz que a mente é um macaco. A nossa mente é um macaco. E por quê? Porque ele está sempre insatisfeito, pulando de galho em galho. Não que eu ache que os macacos sejam dessa forma verdadeiramente, mas é uma analogia sobre essas mudanças. A nossa mente está sempre pulando, sempre buscando coisas novas. O que não é ruim, o que é bom, para a gente não se acomodar, para a gente não ficar parado, prostrado. Mas muitas vezes a nossa mente. Então é muito importante a gente começar, através da meditação, que a gente já falou um pouquinho sobre isso, a se distanciar um pouco dessa mente crítica e julgadora, para a gente poder conseguir estar mais acessível à nossa sabedoria interna, que não é única e exclusivamente o que está na nossa mente. Ainda tem muita coisa além do que está aqui, nessa caixinha. Existe muita sabedoria além do que a nossa mente é capaz de entender. Então, para a gente começar a refletir sobre o alto amor, o mais importante é a gente começar a se aceitar exatamente como a gente é. Qualquer mudança, qualquer transformação só é possível através da aceitação. Enquanto a gente permanecer e continuar brigando com o outro, com a gente, com os nossos pensamentos, a gente não vai ser capaz de fazer nenhuma mudança verdadeira. A gente vai estar preso num ciclo. E esse ciclo nos aprisiona, não nos permite a liberdade. Então, primeira reflexão nesse mês, nessa vida, é a aceitação. Então, quando você começar a perceber que a sua mente está começando a trazer muitos julgamentos, seja através de julgamentos a você mesmo ou julgamentos ao outro, procura se distanciar e começa a observar. Observa o que a sua mente está trazendo. Muitas vezes ela vai trazer muitas coisas importantes, outras nem tanto.
Então começa a ser seletivo, assim como a gente é seletivo com o que o outro fala pra gente. Muitas vezes vem uma pessoa e fala algo que a gente acha que é a maior verdade do mundo. E aí, passado um tempo, a gente descobre que não. Outras vezes a pessoa vem e fala pra gente algo que a gente discorda completamente. E aí, passado um tempo, a gente reflete e aí a gente percebe que aquilo faz sentido. Por que não fazermos isso com a nossa própria mente? Por que não nos colocarmos nessa distância para a gente conseguir perceber o que realmente é válido e importante daquilo que a mente está podendo trazer para a gente nesse momento? E aí, se a gente perceber que a mente está trazendo algo que não está nos ajudando a nos amar, deixa aí. A meditação traz essa proposta de você observar e deixar passar, como as nuvens ou as ondas, que simplesmente vêm e vão. Assim como os nossos pensamentos, eles vêm e vão, desde que a gente se permita isso. Desde que a gente não se aprisione dentro dos nossos próprios pensamentos, das nossas próprias maneiras de ver a vida e das nossas próprias crenças. Nós temos muitas crenças. E essas crenças nos fazem ser quem somos hoje, não há nada de errado nisso. Mas, muitas vezes, elas nos limitam. Porque a gente acredita que a única realidade que existe é aquela que a gente experimentou. E de acordo com as experiências que você teve na sua vida, você acredita que o mundo é aquele, que a realidade é aquela. E você não se abre para perceber o quão maior é isso, o quão maior pode ser a experiência que você pode viver se você se libertar dessas prisões, desses condicionamentos da sua mente. Então, quando você começar a perceber que a sua mente está muito controladora, que você está muito aprisionado, faz um exercício. Imagina, é uma brincadeira, mas é divertido e funciona. Imagina como se tivesse um anjinho e um diabinho. Essa dualidade, a gente usa essas duas referências, mas não olha isso pelo aspecto do o que é bom e o que é ruim, e sim a possibilidade de olhar por dois diferentes aspectos e ângulos. Então, quando um pensamento vier te falando algo muito ruim, que te bota para baixo, que te entristece, que te suga energia, traz dentro de você a sua própria sabedoria com esse positivo que conversa e traz luz para esses pensamentos. E aí procura equilibrar. Isso que eu estou dizendo, contando para mim mesmo, essa história que eu estou falando para mim, ela é real? Ou ela é uma criação da minha mente? E aí você começa a mostrar, encontrar dentro dessa mesma perspectiva, essa história ou essa situação, encontra os outros pontos, os outros lados. Conversa dentro de você. Faz esse balanço e vai trazendo luz. Vai trazendo equilíbrio e harmonia dentro de você. Nós temos muitas potências curadoras internas. Nem sempre a gente sabe como utilizá-las. E na verdade, elas são muito simples. A gente às vezes faz, algo muito grandioso. A gente espera que venha algo assim, uou, Deus desça dos céus e nos conte a verdade.
Mas olha para dentro. Porque Deus está dentro de você, independente do Deus que você acredita, da força criadora que você acredita. Você é um com o todo. Então, se você é um com o todo, você tem todo o potencial de se autocurar, de se autoamar. Então, toda vez que você perceber que alguém ou que você mesmo está entrando nesse ciclo de pensamentos e padrões repetitivos que te aprisionam e que não te permitem se libertar da sua própria mente, encontra dentro de você essa cura, encontra dentro de você essa força. Existe um exercício que eu gosto muito, que também parece uma brincadeira. Brincando tudo fica mais fácil, né? Tudo fica mais simples, a nossa mente não julga tanto. Então, por isso é tão lindo quando a gente se permite entrar em contato com a nossa criança, com essa ingenuidade que é tão sábia. A gente tem tanto para aprender com as crianças e com a nossa criança. Então, uma brincadeira, pensa assim, é mais fácil para sua mente não. É quando a gente está muito entalado com alguma coisa que está acontecendo na nossa vida e que a gente não consegue colocar isso para fora e que aquilo está travando a gente. A brincadeira é você pegar um objeto e você falar para esse objeto tudo que você gostaria de falar para essa pessoa ou para essas pessoas, ou com relação a essa situação, ou para você mesmo olhando para esse objeto. Falar tudo o que você está sentindo, tudo que você precisa soltar e deixar aí. Porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela não entende de verdade se a gente está falando isso para um objeto ou para a pessoa mesmo que a gente gostaria de falar. Então o resultado em você é essa liberação. É você conseguir colocar para fora. E é quando a gente fala de perdão. Essa é uma das coisas mais importantes e, consequentemente, muitas vezes, uma das mais difíceis. Hoje a gente está falando de autoamor, de autocuidado. A gente já sabe o quanto perdoar o outro é difícil. Mas hoje a gente vai falar de perdoar a si mesmo. Quantas e quantas vezes a gente se julga, se critica, se desvaloriza, porque muitas vezes a gente não se perdoa, porque a gente está preso naquela ideia do que a gente deveria ser e que a gente não é. E a gente não se perdoa por não ser aquilo que a nossa mente julga que nós devemos ser. Complicou? A nossa mente, ela cria uma realidade. E a nossa sabedoria e a nossa função, o nosso propósito por estar aqui, de estar aqui, nem sempre é compatível com o que a nossa mente imagina. E aí a gente entra num conflito entre o que eu sou e o que eu gostaria de ser. E se a gente não entende que nem sempre essas duas coisas podem coexistir, a gente entra num estado de sofrimento e a gente não se perdoa. É muito importante que a gente tenha objetivos,
que a gente tenha desejos e planos para as nossas vidas. Isso nos move, nos leva na direção dos nossos sonhos. Mas também é muito importante aceitar que nem sempre tudo vai ser como a gente planejou e idealizou. E poder aceitar isso com sabedoria, com amorosidade, é sim poder se perdoar. Poder se acolher sendo quem você é, como você é. E estando ainda assim feliz por saber que você está desempenhando o seu papel e a sua função e está no processo de desenvolvimento. Todos nós estamos aprendendo diariamente conosco mesmo e com tudo que acontece à nossa volta. Todas as pessoas que estão à nossa volta são os nossos mestres. Ninguém entra, sai ou passa ou fica na nossa vida sem um propósito. Se nós estivermos abertos para entender que todos eles e que nós mesmos somos os nossos mestres, fica tão mais fácil porque a gente para de ver as coisas como pessoais, como uma ofensa. Achar que o outro está fazendo aquilo para nos ferir, para nos magoar. Não, o outro só está vivendo a vida dele, tentando ser feliz do jeito que ele é capaz, que é possível para ele. A gente está fazendo o mesmo. E muitas vezes a gente vai magoar o outro, sim. Mas entender que cada um de nós está na busca da felicidade, da sua autorrealização, da sua própria transformação. É entender que mesmo que o outro esteja te fazendo mal, sim, você não precisa ir lá e abraçar ele e falar: olha, te amo, você está me maltratando, mas eu ainda assim te amo. Não, isso não é auto-amor. Mas você entender que ele é um instrumento do seu desenvolvimento, que ele é um instrumento da sua evolução. É maravilhoso porque você passa a perceber e ser grato. Mesmo que muitas vezes você precise se afastar dessa pessoa, sim, porque pode ser que aconteça. E isso também é auto-amor. A gente não precisa ficar vivendo uma vida inteira de sofrimento e de se subjugar a tudo que acontece à nossa volta porque a gente precisa ser grato. Ser grato não é a mesma coisa que aceitar as pessoas fazendo mal pra gente e a gente achar normal. Não. É a gente aprender o que é preciso com aquela pessoa. Mesmo que a lição seja dolorosa, e ainda assim a gente agradecer. Mas seguir o nosso caminho. É como a gente ir para a escola, aprende uma lição difícil, vem a prova, a gente sofre, mas a gente aprende. Se a gente não aprende, repete. É como na escola. A gente recebe a oportunidade o tempo inteiro de evoluir, de amadurecer. A gente estuda, a gente lê, mas é na prática que a gente realmente se testa. Muitas vezes a gente vem se preparando, opa, estou preparado para essa situação. E aí chega na hora, a situação acontece e você desmorona. Tudo bem também. É mais um passo no seu desenvolvimento. Existe uma história que eu gosto e que é muito simples. Imagina na sua mente um desenho, né? Eu vou contar e aí você imagina a coisa acontecendo. Um determinado dia, você sai para uma caminhada e aí você está andando numa calçada bem distraído. E aí daqui a pouco, você cai num buraco. E esse buraco é um buraco muito profundo. E você caiu e como você estava distraído,
Você nem percebeu de onde você veio, você simplesmente caiu. E aí você começa a se desesperar e tentar buscar a saída desse buraco. E aí você anda para um lado, anda para o outro, anda para um lado, anda para o outro. Nossa, difícil, muito difícil achar a saída desse buraco. Mas depois de muito procurar, você encontra. E aí você sai desse buraco, todo sujo, dolorido. É difícil mesmo. A queda é real, a dor é real. E você vai embora. Um outro dia, você sai novamente. Só que agora você sabe que podem existir buracos na calçada. E aí, você está andando já não mais tão distraído. Você já está mais atento. E aí você anda, mas você está com pressa. E aí, daqui a pouco, você vê o buraco. E você acha que é capaz de pular o buraco. E aí você tenta pular o buraco, mas você cai de novo. Só que dessa vez você já entendeu o que está acontecendo, você está caindo. E aí você começa a perceber, olha, tô vindo daqui, tô vindo de lá, já andei isso aqui, conheço esse lugar, passei por aqui. E aí você já sabe como sair do buraco mais fácil, mais rápido, mais presente. E você sai do buraco. Em alguma parte de você, você ainda está muito chateado, porque você caiu de novo no mesmo buraco. Mas outra parte de você está feliz, porque você saiu muito mais rápido do buraco do que da outra vez. E aí você vai embora. No outro dia, você sai novamente. E você está andando, agora você já não está mais tão apressado. Você está presente, você está observando tudo o que está acontecendo. Você está olhando, sabendo que aqueles buracos existem. E quando você se depara com esse buraco, você entende o tamanho do buraco, a dor que esse buraco pode te causar. Mas você também já aprendeu o que esse buraco podia te ensinar. E o que você faz? Você contorna o buraco e segue. E aí você fica muito orgulhoso de você mesmo. Porque você aprendeu aquela lição. E aí, você até acha que acabou. Que você já aprendeu tudo o que tinha para aprender. E aí, no dia seguinte, você sai e descobre que precisa ir por outro caminho. E nesse outro caminho, nessa outra calçada, haverão novos buracos. E aí cabe a você decidir se você vai continuar andando apressado, distraído, ou se você vai usar a experiência que você teve com o outro caminho, na outra calçada, para usar também nessa nova calçada, em que você muitas vezes não sabe onde estão os buracos, mas que você está disposto a descobrir. Então eu acho essa história muito linda. Nos traz a reflexão de que as situações desafiadoras, os ditos problemas, eles sempre vão existir. Os buracos, eles estão ali para isso. Cabe a nós saber aprender com eles ou
continuar caindo, 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 sempre nos mesmos buracos. Então poder olhar para o buraco e falar, olha, caramba, aprendi com isso. Vou andar mais atento agora. Vou estar mais consciente, não vou estar mais tão distraído. Não vou estar mais correndo. Vou estar aqui, ó, inteiro no momento presente. No aqui e agora. Podendo receber tudo isso que a vida tem para nos ofertar. Então, a nossa prática de hoje vai ser uma prática voltada para o auto-amor e para o autocuidado. Mas é muito importante que a gente tenha em mente essas reflexões para que a gente possa se curar de nós mesmos, porque o outro, ele é apenas uma expressão do que existe dentro de nós. Ele é um instrumento, ele é um espelho. E quando a gente entende esse instrumento e agradece a ele, aí sim a gente pode seguir o nosso caminho, se amando, se cuidando, se respeitando. Então coloca isso na sua prática, na sua vida. Exercita, porque o auto-amor é um exercício. O autocuidado é um exercício que a gente precisa praticar. Muitas vezes a gente está muito disponível para o outro, sempre tentando o cuidar, sempre querendo amar, expressar o nosso amor e o nosso cuidado ao outro. Mas se a gente não faz isso por nós mesmos, se a gente não encontra esse auto-amor e esse autocuidado dentro de nós, a gente nunca vai ser capaz de realmente entregar ele para alguém. Ele sempre vai ser distorcido, sempre vai ser uma barganha. Você vai estar sempre entregando isso, esperando algo em troca, e isso não é amor incondicional. E esse é o tipo de amor que a gente está acostumado a viver. Esse amor que cobra, esse amor que quer em troca. A gente chega a fazer isso com Deus, com essa força suprema que a gente acredita. A gente quer barganhar, a gente quer o que a gente deseja. E muitas vezes a gente não está aberto para receber o que há de melhor para nós, que nem sempre é o que nós desejamos, que nem sempre é o que a gente é capaz de imaginar. Pode ser muito melhor. Então, exercita o auto-amor, o autocuidado, para que um dia você possa experimentar, sim, plenamente, esse amor incondicional, para que você possa realmente viver isso de maneira plena, sem esperar nada em troca. Porque o amor incondicional é simplesmente você se doar, você se dá. Mas primeiro se encontra, se ama, entende esse amor, vive esse amor da sua forma. Entende que você é o seu mestre. Entende que o seu caminho, ele é só seu. E que você vai encontrar e descobrir a sua maneira. Mas toda vez que você perceber que você está se deixando influenciar por esses padrões, essas regras que a gente está tão acostumado, né? Se dá um pouquinho de amor, se acolhe, medita. Deixa que a sua sabedoria se expresse. Se ame absolutamente e busque amar e ser grato a todas as experiências que você vive. Namastê.